Olá, pessoal. Hoje faremos a correção da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro 2016-2017, prova de português. E vamos para o primeiro texto. Ir para a escola, aprender assuntos novos, fazer amigos, superar seus limites é direito de todas as pessoas. Existem vários tipos de escolas e diversos caminhos de ensino e aprendizagem. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Nesta prova, você está convidado a refletir sobre aspectos da vida escolar, tipos de ensino, relação professor-aluno, material escolar, medos e desejos, problemas e desigualdades. Leia os textos com atenção, reflita e resolva as questões propostas. Então, nesse primeiro texto, vamos lá. Meu tataravô era africano. É um romance que conta a história de Inácio, um menino que aprende na escola sobre a escravidão no Brasil. Preocupado com a possibilidade de seus familiares terem sido escravos, ele quer ouvir de seu avô essa história. Inácio entrou em casa correndo, procurando seu avô. Mãe, cadê o vovô? Preciso muito falar com ele. Calma, menino, seu avô foi comprar pão. Então ele vai demorar muito. Ele fica conversando com todo mundo na rua e eu tenho que perguntar umas coisas para ele. É um trabalho de escola. E seu avô vai saber responder? Acho que vai. É um trabalho sobre os escravos e minha professora disse que os negros vieram da África e que, antigamente, todos os negros eram escravos. Então, se o vovô é negro, ele veio da África e era escravo. Não, querido, nem todos os negros vieram da África ou foram escravos. Seu avô nasceu aqui no Brasil e nunca foi escravo. Nunca? Mas a minha professora disse que quem veio da África e era escravo foi o bisavô do seu avô. Na fazenda de café. Vô, tem um amigo lá na escola que em todas as férias viaja para a fazenda da tia dele, que fica em São Paulo. Eu queria tanto conhecer uma fazenda. Deve ser muito bom acordar cedinho e tirar leite das vacas, não é? Sabe, Inácio, antigamente eu vivia dizendo que se ganhasse na loteria, compraria um sítio. Agora não tenho mais esperanças de ganhar, não. Mas vô, você joga na loteria? Já joguei, agora não jogo mais. Acho uma bobagem, não ganho mesmo. Vô, mas eu não queria conhecer uma fazenda do mesmo jeito que meu tataravô conheceu, não. Minha professora contou que era muito triste a vida nas fazendas de café, a começar pela viagem, pois os escravos viajavam dias e dias a pé e lá eram obrigados a trabalhar muito. Poxa, Inácio, como você é inteligente! Consegue guardar tudo nessa cabecinha. Na minha idade, não consigo aprender mais nada. Que é isso, vô? Tem um monte de gente da sua idade que ainda estuda, sabia? Por que você não volta a estudar? Ah, Inácio, acho que eu não dou mais para isso, não. Não tenho mais paciência para esse negócio de escola. Então, vô, você pode estudar comigo, que tal? Tudo que a minha professora de história me ensinar, eu ensino para você, combinado? Então, nós temos um texto, Meu Tataravô era Africano, de Teresa Sila e Georgina Martins. Então, vamos para a primeira pergunta. A partir de uma aula de história, Inácio procura o avô para aprender sobre o passado de sua família. Essa atitude mostra que a escola dele, alternativa A, leva a conflitos com os mais velhos. Letra B, ensina os alunos a respeitar as tradições. Letra C, considera história a disciplina mais importante. Letra D, estimula a buscar na vida o que se aprende nos livros.
Ou alternativa E, chama os pais para falar sobre o comportamento das crianças. Olha só, então nessa pergunta nós temos que, a partir de uma aula de história, Inácio faz o quê? Ele vai procurar o avô para aprender sobre o passado de sua família. Então, se a gente olhar a alternativa A, que vai levar um conflito com os mais velhos, não, né, pessoal? Não temos um conflito, muito pelo contrário, vai agregar o que ele aprendeu juntamente com a vivência familiar. Então, a letra B, ensina os alunos a respeitar as tradições? Não, é um complemento, né? Considera história a disciplina mais importante? Não é por esse motivo. Agora, na letra D, estimula a buscar na vida o que se aprende nos livros? Aí sim, né? Aqui a gente tem uma alternativa, o quê? A letra D como a correta. E na letra E, chama os pais para falar sobre o comportamento das crianças? Também não. Então, ele faz o quê? Ele agrega a aula de história com o aprendizado sobre o passado da família. Então, primeira questão, alternativa correta, letra D. Segunda questão, na conversa sobre o trabalho nas fazendas de café, o avô explica das razões pelas quais não pensa em voltar a estudar. De acordo com a opinião dele, os estudos, alternativa A, são para pessoas de boa situação financeira? Não, não é por esse motivo. Letra B, deveriam atender às necessidades de cada um? Também não é por esse motivo, né? Atender às necessidades. Alternativa C, permitem a preparação profissional das pessoas? Não, ele vai explicar qual razão que ele não pensa em voltar a estudar. Letra D, prepara os alunos para o trabalho nas fazendas? Também não, né? A alternativa E, que é a correta, exige o quê? Uma perseverança superior às suas forças. Então, ele reclama que ele já está velho, que já não dá mais para isso. Precisa ter o quê? Para que um idoso ou uma pessoa mais velha volte a estudar? Uma perseverança superior às suas forças. Quais forças? Que ela acha que não tem forças o suficiente para voltar a estudar, porque já está idosa. Então, questão 2, alternativa E. Questão 3. No texto, Inácio insiste em explicar como sabe as coisas. Minha professora disse, minha professora contou, tudo que minha professora me ensinar. Ao falar tanto na professora, um menino demonstra que, alternativa A, não tem certeza sobre o que aprendeu na escola. Olha só, ele enfatiza, né? A minha professora disse, a minha professora contou, tudo que a minha professora me ensinar. Então, ele tem o quê? Uma certeza no que a professora diz a ele. Então, ele não tem certeza? Não, ele tem certeza, né? Alternativa B. Substituiu a família pela escola na sua formação? Não, ele está falando da professora. Não tem nada de substituição. A família pela escola na sua formação. A escola é que ele está inserido para a sua formação. Letra C. É atento e disciplinado como os outros estudantes? Em nenhum momento disse isso lá, né? No texto. Letra D. Confia mais nos livros de história do que em seu avô? Não, ele está o quê? Enfatizando, ele apoia seu conhecimento na palavra de uma autoridade. Quem é essa autoridade? A professora. Então, ele apoia o seu conhecimento. Beleza? Vamos lá, continuando. Questão 4. Na palavra destacada na frase, consegue guardar tudo nessa cabecinha? A terminação inha
aqui do cabeça, indica o quê? Alternativa A, um valor afetivo. Quem está falando isso é o avô para o Inácio, certo? Nossa, você consegue guardar tudo nessa cabecinha. E aí, o vô indica um valor afetivo? Letra B. Consideramos aqui a cabecinha como um tamanho pequeno. Letra D. Uma percepção distorcida do que ele está dizendo. Letra D. Uma coisa sem importância. Ou alternativa E. Palavra usada por criança. Não é a criança que está falando. Quem está falando é o avô. É uma coisa sem importância? Também não. É uma percepção distorcida? Muito menos. Aí a gente fica entre um tamanho pequeno, porque é uma cabeça pequena, mas não é essa alternativa. É um valor afetivo. Os avós, eles têm um valor afetivo por seus netos, não é? Assim como os pais. Então, é uma maneira carinhosa que ele usou essa frase. Inácio, você guarda tudo na sua cabecinha. Então, questão 4, alternativa A. Vamos continuando aqui. Se não há uma pessoa igualzinha a outra, imagine entre as escolas. Veja como a escola da Tirinha a seguir é diferente da de Inácio. Então, olha só, aqui nós temos um ponto importante. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, que é o seguinte: se não há uma pessoa igual a outra, as escolas também. Imagine entre as escolas. Então, vamos ver aqui o que diz a Tirinha. Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender diferenças entre elas e... gente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Guri, e eu lá dos Pampas. Não temos tempo para essas bobagens, Mariana. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Olha só que legal, hein? Então, nós temos aí eles imitando o quê? Os nordestinos e também os gaúchos, né? Na maneira de falar. Mas a professora chama atenção e diz que não tem tempo para essas bobagens, solicitando que abram o livro de português na página 45. Questão número 5. Na tira, o humor representado no último quadrinho foi alcançado a partir de uma situação de sala de aula, em que fica evidente o quê? O desconhecimento de geografia. Letra B, esquecimento do material didático. Alternativa C, desinteresse pelas experiências pessoais. Letra D, privilégio de alguns alunos sobre os demais. Ou alternativa E, baixo rendimento dos alunos sem algumas matérias. E aí, pessoal? Qual é a alternativa correta nesta questão 5, em que ele pergunta que o humor representado no último quadrinho foi alcançado a partir de uma situação de sala de aula, né? E aí, a pergunta, que fique evidente qual das alternativas? Então, nós temos aqui, a resposta correta é, fica evidente no desinteresse pelas experiências pessoais. A professora disse, deixa disso, vamos abrir aqui na página 45, né? Então, a partir dessa situação, fica evidente o desinteresse pelas experiências pessoais. Não tem nada a ver com o desconhecimento da geografia, até porque eles estavam falando de outra coisa. O esquecimento do material didático também não. O privilégio de alguns alunos sobre os demais, de maneira nenhuma, né? Um baixo rendimento dos alunos sem algumas matérias, também não. Só tinha essa mesmo
que por eliminação estava muito fácil de responder, né? Questão número 6. Advérbios são palavras que se ligam a verbos, a adjetivos ou a outros advérbios e informam circunstâncias de tempo, de lugar, de afirmação, de negação. Na tirinha tem valor de advérbio a expressão. Alternativa A, regiões sul e nordeste. Letra B, na página 45. Letra C, de minha terra. Alternativa D, essas bobagens. Ou alternativa E, um monte de história, como diz lá o nordestino, né? Um monte de história, vou contar um monte de história. E aí, aonde que está nessas alternativas o valor do advérbio? Regiões sul e nordeste. Aqui não temos uma afirmação e muito menos uma expressão de que há um advérbio, né? Alternativa B, na página 45. Opa, aonde que a professora pediu para abrir? Em que lugar? Na página 45. Então, aqui nós temos o quê? Uma expressão de advérbio. Abram na página 45. Em que lugar? No local, né? Ela já dá uma ênfase aonde tem que ser aberto. Então, aqui nós temos um advérbio. Letra C, de minha terra, não expressa função de advérbio. Essas bobagens, quando ela diz parem com essas bobagens, né? E um monte de história também não. Então, nós temos aqui questão 6, alternativa B de bola. Beleza? Questão 7. Na tirinha e em meu tataravô era africano, há tipos de escola com visões diferentes sobre A ou sobre O. Alternativa A, avaliação formal em testes e provas. Opa, olha só. Vamos voltar lá na tirinha. Se não há uma pessoa igualzinha a outra, imagine entre as escolas. Veja como a escola da tirinha a seguir é diferente de Inácio, né? Mas não é essa tirinha aqui, perdão. É aqui, ó. Meu tataravô era africano. É um romance que conta a história de Inácio. Então, quando ele diz assim, na pergunta, há tipos de escola com visões diferentes sobre o quê? Alternativa A, avaliação formal em testes e provas. Alternativa B, adequação do uso de expressões regionais. Alternativa C, valor das experiências pessoais dos alunos. Alternativa D, participação da família nos trabalhos de casa. Ou alternativa E, escolha do material didático usado pelos alunos. Então, quando ele diz meu tataravô era africano e há tipos de escola com visões, e lá na primeira questão, se a gente voltar lá, que a gente associou que a aula de história, né, com o depoimento e a vivência do avô, nós temos o quê? Visões diferentes. Isso influi na avaliação formal em testes e provas? Não. Uma adequação do uso de expressões regionais? Também não. Um valor de experiências pessoais dos alunos? Opa! Claro que sim, né? Essa conversa com o avô, ele dá o quê? Uma experiência pessoal ao aluno. Uma participação da família nos trabalhos de casa, não. Escolha do material didático usado pelo aluno. Então, questão 7, a alternativa correta é a C. Continuando, o texto a seguir foi publicado em um jornal. Aqui, o autor assume o compromisso de escrever sobre acontecimentos, pessoas e lugares com informações objetivas. Nesta notícia, então nós teremos uma notícia,
descobrimos um lado triste da educação no Brasil. Qual que é essa notícia triste? A falta de escolas. Exatamente, isso é muito triste, né, pessoal? A falta de escola, infelizmente, nos entristece muito. Líder em analfabetismo, Alagoas tem fila de espera em programa suspenso. Todos os dias, os servidores alojados em uma sala de um prédio anexo à Secretaria Municipal de Educação de Maceió dão a mesma resposta. Então, esses servidores, todos os dias, dão a mesma resposta. Qual resposta? O programa Brasil Alfabetizado está suspenso na capital alagoana, qual que é? Maceió, por tempo indeterminado e não estão sendo feitas novas matrículas. Que tristeza, né? O estado de Alagoas tem a maior taxa de analfabetismo do país. De cada 100 pessoas com 15 anos ou mais de idade, 22 dessas 100 não sabem ler e escrever. Na capital, Maceió, 66 mil estão nessa situação, aponta a pesquisa. A dificuldade de manter adultos em cursos de alfabetização é citada por diversos gestores públicos e especialistas na área. Muitos desistem ou nem procuram as aulas. Esse segundo caso é o da diarista Maria Cícera dos Santos Silva, moradora de Maceió. Aos 53 anos, Tota, como é conhecida Dona Maria Cícera, né? Escreve apenas o próprio nome. Minha filha escrevia num papel e fui copiando até aprender. Casada, com 3 filhos e o mesmo número de netos, a diarista diz ressentir de não ter participado da educação formal dos filhos. Quando eles começaram a estudar, era muito ruim, mas, graças a Deus, a minha sobrinha me ajudava com as lições de casa deles, conta. Olha só, era ruim por quê? Porque ela era analfabeta, como que ela ia ensinar os filhos, né? Hoje, a dificuldade se repete. Qual dificuldade? De ser analfabeta, com os estudos da neta de 4 anos. A nora assume a função que a avó gostaria de desempenhar. Tota teve negado o direito à alfabetização. Por que ela teve negado? Vai explicar aqui na notícia. Aos 5 anos, perdeu a mãe e, aos 10, o pai. Foi morar com uma tia que não queria que ela estudasse para dar conta dos afazeres domésticos. Às vezes ia escondida para a aula e, quando voltava, levava uma surra de pôr sal nas costas. Então, olha só, qual o motivo que foi negado a ela? Porque ela tinha o quê? Que assumir os afazeres domésticos. Infelizmente, né? Familiares a ajudam com tarefas do dia a dia, como seguir uma receita médica, para outras, como pegar o transporte para ir trabalhar. Ela improvisa. Não erro, já decorei a cor dos ônibus, diz. O desejo de estudar perdeu-se com os anos. Olha só, ela perdeu esse desejo de estudar. O tempo vai passando, a gente casa, tem filhos, dizia ela. Como assim? Acabou o desejo, né? Teve outras prioridades. A resignação, que significa o ato de resignar, uma submissão, é uma característica comum entre adultos como ela, que não tiveram acesso à educação formal, afirma Rita de Cássia Lima Alves, da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Então, assim, a resignação, eles acabam se submetendo, né, sendo submissos a outras coisas, e daí, quando eles ficam mais velhos, eles não têm mais vontade de voltar a estudar. Isso foi publicado na Folha de São Paulo, em 28/8/2016. Temos o glossário. Gestores significa pessoas que administram, diretores.
ressentir, sentir muito, ficar magoado, e resignação é o ato de resignar uma submissão. Questão 8. Como se pode observar na matéria da Folha de São Paulo, reportagem ou notícias são textos que apresentam a. Tom emocionado e apelo à curiosidade. B. Frases curtas e emprego de comparações. C. Uso da primeira pessoa, a grande extensão não é o uso da primeira, sim o uso da terceira. Já vamos eliminar aqui a C. D. Vocabulário difícil e intenção de convencer. O vocabulário não está difícil, né, pessoal? Deu para entender muito bem. E uma intenção de convencer, convencer de que ele está expondo o que acontece com as criaturas que perderam essa oportunidade de estudar. Letra E, emprego de linguagem clara e informação precisa. Perfeito. Deu para entender muito bem, né? E também não temos frases curtas e muito menos um tom emocionado apelando à curiosidade. Então, questão 8, alternativa E. Passamos para a questão 9. O problema do analfabetismo vivido por Maria Cícera começou ainda na infância, com a morte dos pais dela. Além disso, Tota deixou de frequentar a escola por quê? Por qual motivo ela deixou de frequentar? A. As tarefas da casa se tornaram sua obrigação. Opa! Se a gente voltar aqui, o que aconteceu? Ela teve o quê? O direito negado, né? Por qual motivo? Porque ela perdeu os pais e foi morar com uma tia que não queria que ela estudasse para dar conta dos afazeres domésticos. Então, as tarefas da casa se tornaram uma obrigação? Sim, alternativa A, mas vamos ver as demais. B, não eram oferecidos material didáticos e refeições, não é por isso. C, as crianças sofriam castigos físicos e humilhações? Também não. As moças estavam mais preocupadas com o casamento? Não foi esse motivo, né, o dela. Para ela, o trabalho era mais importante do que os estudos? Não, ela foi obrigada, né? A tia a obrigava. Então, questão 9, alternativa A. Questão 10. A resignação é uma característica comum entre adultos como ela, que não tiveram acesso à educação formal. Nessa frase, a palavra destacada está indicando que as pessoas como Tota tornam-se. Olha só, qual que é a palavra destacada? Resignar-se, né? Resignação. Então, indica o quê? Que ela se tornou indignada e intolerante? Não, né? Se ela fosse indignada, ela partiria para o estudo. Então, não temos a alternativa A como correta. Alternativa B, conformada e paciente. Opa, podemos separar essa daqui, né? Alternativa C, decidida e encorajada. Muito pelo contrário, foi desencorajada, né? Maliciosa e vingativa. Também não é pela resignação que tornaram-se maliciosas e muito menos vingativas. Animadas e satisfeitas, não está satisfeita. Quem que vai estar satisfeito por ser analfabeta? Ela se tornou o quê? Conformada e paciente. Como se diz, fazer o quê? Eu não estudei, então tem que se conformar, né? 10, a questão 10, alternativa B como a correta. Questão 11. Na palavra indeterminado, que está sublinhado o in, está suspenso por tempo indeterminado. O elemento destacado in tem o mesmo sentido do elemento que aparece sublinhado na palavra alojados, ressentir, que é sentir de novo, afazeres, improvisa, o analfabetismo. Então, o que está suspenso por tempo indeterminado? Qual que faz o mesmo sentido do elemento sublinhado na palavra? É o
analfabetismo, né? Que faz com que, por tempo indeterminado, as pessoas não voltem a estudar. Não é alojados, não é ressentidos, não é afazeres, nem improvisa. Que significa, por enquanto, está suspenso o an. O an aqui faz parte do mesmo sentido de analfabetismo.